Boa noite, turma. Dando sequência às nossas aulas semanais da Residência em Medicina Intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. Nossa segunda aula que vai ser apresentada para os nossos residentes, né, do terceiro ano. Hoje quem vai falar é a doutora Thais Pacelli, vai falar sobre um tema muito importante dentro da vida diária da terapia intensiva, que é a lesão por pressão. Tem uma lista de presença no chat aí para os nossos residentes e participantes que quiserem assinar. Para os residentes, ela é obrigatória. Peço a todos com a tela aberta, principalmente os residentes, e o áudio fechado. Dúvidas ao final, Tata? A gente para a gravação no final para a gente ficar mais tranquilo com relação aos questionamentos e conversar sobre o hospital. Boa aula, mais uma vez, obrigado. Vá com tranquilidade, que eu sei que você vai brilhar também. Tá bom, obrigada, chefe. Bom, minha aula de hoje, então, gente, é sobre lesão de pressão, igual o Luiz falou, né? Um tema super importante, que abrange uma equipe multidisciplinar do CTI, não só enfermagem, né? Mas toda uma equipe que tem que estar em cima dessa parte para a gente poder prevenir mesmo. Então, o roteiro básico aí que eu coloquei aqui, a gente vai começar com uma introdução à epidemiologia, vamos passar para os fatores de risco, a fisiopatologia, depois eu vou falar sobre as populações especiais, classificação, que é muito importante, que eu vejo que é uma coisa que principalmente a equipe médica tem muita dúvida sobre essa parte, a prevenção das lesões e o tratamento por fim. Então, a introdução. A lesão por pressão, ela é um dano que ela é localizada na pele e nos seus tecidos subjacentes, né? Que ela é causada ou por uma pressão direta ou pela pressão combinada com o cisalhamento, né? Vai fazendo um movimento de cisalhamento ali, geralmente em proeminências ósseas, e ela vai variar, ela vai depender de outros fatores. Um deles, o estado de saúde do paciente. A gente sabe que dentro do CTI, nossos pacientes, né? São pacientes da linha de cuidado crítico, então eles já são pacientes que já têm uma predisposição a formar esse tipo de lesão, o microclima do lugar que ele está internado, perfusão, idade, a comorbidade e as condições do próprio tecido desse paciente que já foi internado com a gente ali. Então, esses locais aí da imagem são locais que são mais fáceis, né, de ter esse tipo de lesão por serem proeminências ósseas. A incidência dessas lesões, 0,4 a 38% dos pacientes internados em atendimento de emergência, 25 a 80% dos pacientes com paraplegia, 35% geralmente em pacientes mais idosos, e no Brasil, uma incidência geral de 39,8% em pacientes com alto risco. No trauma raquimedular, mostrou os últimos estudos uma prevalência de 28% dessas úlceras no período de 12 meses aproximadamente. Tem como fatores de risco, os principais estudos é desse Coleman e colegas, de 2014. Ele estratificou os dois principais fatores de risco, sendo o primeiro as condições de contorno mecânico, então a magnitude que tem essa lesão, a duração dessa pressão ali naquele local do paciente, o tipo de mecânica ali, se foi por pressão, se foi por fricção. Além disso, a susceptibilidade e tolerância do próprio indivíduo. Então, a morfologia, como que está a perfusão desse indivíduo. A gente sabe que pacientes que são mais mal perfundidos tendem a abrir mais lesões por pressão, são pacientes que a gente tem que levar mais em consideração. E esses dois fatores de riscos associados, eles aumentam essa chance de formação dessas lesões nesses pacientes. Por isso que a gente tem como fisiopatologia movimentação contínua, igual eu tinha falado, essa pressão direta e a fricção desses tecidos vai fazer com que as forças normais ali tendem a ter esse cisalhamento. O tecido adiposo, o tecido conjuntivo, os músculos vão ter uma distorção, isso vai causar uma deformação, e essa deformação vai gerar um dano no transporte nessas células desse paciente. Esse dano desse transporte vai causar uma redução da perfusão ali e uma alteração da drenagem linfática e uma consequente morte celular dessa célula que está em contato com esse tecido. Essa morte celular vai aumentar a permeabilidade vascular e vai gerar esse edema inflamatório e aumentar a pressão intersticial, causando assim a lesão por pressão desses pacientes.
Os principais pacientes, né, os indivíduos mais acometidos, primeiramente, eu até grifei ali, são os indivíduos da linha de cuidado crítico, que são os nossos pacientes. Também a gente tem aí os indivíduos obesos, que a gente sabe que tem maior dificuldade de mobilização, de poder ter esse cuidado específico, né? Indivíduos com lesão medular. Os cuidados paliativos também, pacientes em cuidados paliativos, principalmente em região que estão nos seus domicílios, né? A gente sabe que já chegam para a gente, geralmente, com essas lesões afetando ali. Neonatos e crianças não é o nosso tipo de paciente, mas são pessoas que tendem a abrir mais esse tipo de lesão. E indivíduos que estão em ambientes comunitários, cuidados de idosos, reabilitação e na própria sala de cirurgia, como fica muito imobilizado durante muito tempo, esse local de contato ali com a maca tende a ter esse cisalhamento e essa pressão ali naquele local. A classificação dessas lesões, a gente atualmente tem uma classificação que mudou, né? Em 2019, o último guideline já mudou esse estágio dessas lesões. O primeiro estágio são lesões com pele íntegra. A área ali vai ter um eritema, mas não vai embranquecer essa área. Então, ela pega mais a região da pele. Geralmente é o início da lesão que a gente já começa a ficar mais de olho, as meninas já começam a ter um cuidado maior ali para não deixar que chegue nos próximos estágios. O estágio 2 tem a perda da pele, vai ter já essa exposição ali do tecido de baixo, mas não tem a exposição dos tecidos mais profundos. Então, tem um tecido de granulação, não vai chegar em tecido adiposo, em tecido em osso, né? Já vai ter só mais uma exposição superficial. O estágio 3, a gente tem a perda da pele numa espessura total. O tecido adiposo, ele é visualizado e não tem a exposição de fáscia, músculo, ligamento, cartilagem. Esse já é um estágio que a gente já fica mais de olho, né, bem mais de olho, e já tem também a indicação do debris, que eu vou falar mais para frente aqui para a gente. O estágio 4 tem a perda da pele, tem exposição de músculo, fáscia, tendão, pode ter exposição óssea diretamente, né, você conseguir visualizar, e pode ter exposição óssea através da palpação também. O próximo estágio, que é a lesão por pressão não classificável, era até uma dúvida minha muito frequente, que eu escutava muito falando que era não classificável, mas não tinha muito essa percepção, né? Ele é uma lesão que ela é profunda, mas tem um tecido acima dessa lesão, um tecido necrótico, que não deixa a gente visualizar que profundidade ela está. Então, a gente não consegue confirmar porque ela está encoberta, e aí só quando a gente faz essa retirada desse tecido que a gente consegue realmente estratificar essa lesão. E agora tem a lesão por pressão tissular profunda, que a pele ela pode estar íntegra ou não, mas a área abaixo dessa pele, ela tem uma coloração vermelha escura, marrom ou púrpura, e essa lesão ela é bem profunda, então ela atinge todas as camadas da pele, igual essa imagem aí que eu coloquei, e a gente também não consegue visualizar até que ponto vai, mas ela vai até o último tecido, né, até o profundo mesmo. A prevenção. Essa, para mim, particularmente, é a parte da aula de grande importância, assim, né? Mais importante, não que todo o processo até aqui é muito importante, mas a prevenção, eu acho importante a gente frisar que ela é um papel não só, né, do pessoal da enfermagem, que eu vejo muito isso, que a gente acaba delegando muito essa função da lesão por pressão para o pessoal da enfermagem, por ser o momento que eles têm mais contato ali, o pessoal que mais tem mais contato. Só que ela é um papel, né, de toda a equipe multidisciplinar. Então, ela é um papel do médico, do fisioterapeuta, do técnico de enfermagem, da enfermeira do setor. Então, é um papel de todo mundo. Essa prevenção, ela vai depender de uma liderança forte e ela vai lidar com aspectos clínicos do paciente, educacionais da equipe em geral e gerenciais também. E toda essa prevenção, ela consegue reduzir muito o tanto de lesão de pressão do hospital, do local, e com isso, o tratamento desse paciente, né? Os índices de infecção reduzem, tudo melhora quando a gente consegue prevenir direito esse tipo de lesão.
Então, precisa de uma capacitação dos profissionais quanto a essas práticas de segurança, né? Envolve toda a equipe mesmo. A gente consegue ver nos últimos guidelines que a avaliação de risco, ela se dá através de certas escalas, né? Nós temos várias escalas, a Norton, a Gosnell, a Waterloo, a Braden e a Evarusse. A Braden é utilizada atualmente no nosso bundle da lesão por pressão, né? Ela leva em consideração umidade, atividade, mobilidade, nutrição, o sensório do paciente e a fricção e cisalhamento. E aí, com isso, a gente consegue ter uma noção de qual que é o risco desse paciente desenvolver essa lesão. Mas atualmente a gente tem uma nova escala, que é a Evarusse, e essa escala ela consegue ter uma melhor visão dos nossos pacientes na linha de cuidado crítico, porque ela vai conseguir avaliar a consciência, a hemodinâmica, a parte respiratória do paciente. Está em VM, não está, tá tendo que usar oxigênio suplementar ou não, a dependência ou não da mobilidade, se o paciente consegue mobilizar sozinho, se ele depende totalmente de mobilização a partir do pessoal da equipe, e temperatura, saturação, a pressão, o estado da pele do paciente, se o paciente está em prono ou não. Então, essa escala atualmente, eu até conversei com o pessoal, parece que eles estão tentando colocar ela ao invés da Braden, porque ela realmente abrange melhor nosso tipo de paciente, né? A prevenção, então. São vários métodos para prevenção, coloquei os principais aqui para a gente poder entender um pouco melhor. A primeira vai ser a avaliação completa da pele diariamente, e não só diariamente, mas mais vezes no dia, né? Com o exame físico, com a avaliação daquele local, estratificação do tamanho daquela lesão, se já tem lesão ou não, se não tem, prevenir que ela aconteça, né? Os colchões especiais também. Então, a gente tem o colchão viscoelástico, a gente tem colchão de ar, que a gente sabe que é um tipo de colchão melhor, né, que é mais bem indicado, mas cada indivíduo tem uma indicação diferente para cada colchão que vai ser ofertado ali, que vai ser melhor para ele, para não tender a abrir esse tipo de lesão. A triagem nutricional é extremamente importante, por quê? Para a gente ofertar a caloria, a proteína, a hidratação necessária para cada indivíduo, individualizando cada caso mesmo. Então, precisa de um profissional capacitado para poder fazer isso. A gente sabe que quando o paciente, né, muitos dos nossos pacientes que ficam muito graves, instáveis hemodinamicamente, que não tem como a gente ofertar essa dieta, eles tendem a abrir muito mais lesões por déficit proteico, déficit calórico, e é mais difícil da gente depois conseguir tratar essa lesão. E a indicação correta dos dispositivos. Eu achei essa parte muito interessante, muito importante. Por quê? Porque às vezes a gente indica errado um certo tipo de dispositivo, esse dispositivo gera uma lesão, a gente acha que está fazendo bem, a gente acaba fazendo mal. E, além disso, a gente tem que avaliar o tamanho adequado do dispositivo, a matéria-prima que ele é feito, né? A indicação, igual eu falei, que eu acho que é muito importante, por isso que todos os dias, em corrida, a gente tem que perguntar que dispositivo está usando, há quanto tempo, precisa dele, não precisa, retirar os dispositivos que não forem necessários, né? Para a gente prevenir essa lesão mesmo. O reposicionamento dos pacientes e a determinação da frequência desse reposicionamento. Ali no CTI a gente consegue ver lá dentro do box mesmo, né? Tem o horário e a posição que esse paciente tem que estar. Lembrando que não é só um papel do pessoal da enfermagem, é um papel da equipe multidisciplinar, né? Essa mobilização, esse reposicionamento. Então, ajudar, todo mundo ajudar. A gente sabe que é puxado, que é pesado, que são muitos pacientes. O produto de alta absorção, para não deixar com que incontinência urinária e fecal fique muito em contato com a pele e cause lesão. Então, tem que ser produto de boa qualidade para não deixar com que essa pele fique com agressão por muito período de tempo. E selecionar cobertura mais apropriada para a prevenção dessas lesões também, né? Espuma de poliuretano, silicone, incentivar a posição sentado fora do leito, que às vezes dentro da linha de cuidado do paciente crítico, a gente acaba esquecendo dessa importância, né? Do paciente ficar sentado fora do leito, ou então sentado no leito mesmo, mas
sem o apoio, né? Tem que ter essa mobilização, tem que ter essa lembrança para a gente prevenir essa ocorrência, né? E é o aumento dessa ocorrência dentro do CTI. A manutenção da pele limpa e hidratada, tanto que foi uma coisa também que eu fiquei um pouco, né, chocada quando eu estava estudando, porque geralmente a gente associa a pele com pouca lesão com a pele mais seca, e a hidratação é extremamente importante para não deixar que essa lesão venha a desencadear no paciente. E a gente conseguir envolver, além da equipe que eu estava falando aqui agora, o próprio paciente, né? Falar para ele a importância, por que que está mobilizando, isso ajuda ele a ter um incentivo a mobilizar, e os familiares também, que a gente acaba esquecendo e deixando para trás, né? Essa parte da família, mas é extremamente importante todo mundo estar envolvido nesse processo de prevenção das lesões. Esse aqui é o bundle, lá do CTI, de lesão por pressão. A gente coloca nele ali a escala de Braden da admissão, que é o que eu estava falando, que atualmente é a utilizada, mas que as outras escalas a gente sabe que seriam mais bem indicadas, né? Se tem nova lesão, se a lesão é prévia, e diariamente o que a gente avalia é a superfície e a inspeção da pele, a movimentação desse paciente e a nutrição e hidratação do paciente também, como eu falei, é uma coisa importante para a gente poder prevenir essas lesões. O tratamento. O tratamento, a primeira coisa que a gente tem que fazer é básico, né? É a gente medir o tamanho e acompanhar diariamente se essa lesão está aumentando ou se não, se ela está continuando com aquele tamanho que estava antes. A gente tem algumas formas, né? Tem medição direta, mas o que eu mais vejo que a gente utiliza é a fotografia. Essas duas fotografias são de pacientes nossos, para a gente poder acompanhar durante os dias como que está evoluindo e se a gente tem que mudar esse tratamento ou não, se tem que ter alguma alteração. Uma coisa importante do tratamento é a avaliação vascular, porque a gente sabe que um tecido bem vascularizado, a chance dele recuperar é bem maior do que o tecido que já tem um sinal de isquemia ou uma redução da perfusão e da sensação. Então, isso consegue triar para a gente os próximos tipos de tratamento, se vai precisar de um debris, se não vai precisar. Isso é uma avaliação que tem que ser feita diariamente nesse tipo de paciente. Primeiro tratamento que eu achei extremamente importante, né, que a gente sabe que é muito importante, é o tratamento da dor. O Guideline de 2019, ele descreve várias características aí que a gente tem que avaliar durante a dor, mas os mais importantes são o caráter, a intensidade, a duração da dor e se está tendo mudança na gravidade ou na qualidade dessa dor. Eu coloquei a escala aqui, que é a escala quando o paciente está acordado, mas a gente sabe que tem a escala do BPS também, que é para paciente que está em ventilação mecânica, que está em instabilidade hemodinâmica, a gente consegue avaliar através de alguns parâmetros, né? Ventilação, contractura de membros, e com isso a gente consegue triar melhor essa dor desse paciente para poder melhorar a analgesia. Nós temos vários tipos de analgésico, né? Tanto os mais simples, que são de pirona, e a gente consegue ir escalonando através de morfina, de opioide, para a gente deixar o paciente o mais sem dor possível, porque é um tipo de lesão que é extremamente dolorosa, né? Principalmente para os pacientes que começaram com ela recentemente. O debridamento, ele nada mais é do que a remoção desse tecido. A gente vai conseguir remover essa tecido desvitalizado ou necrótico, e com isso a gente consegue reduzir um pouco a carga bacteriana dali. O tecido desvitalizado que tem indicação do debridamento, ele é úmido, ele é amarelo, ele é verde, castanho ou cinza. Então, a gente tem que se atentar a isso e tem que lembrar também que para a gente fazer o debridamento, o tecido tem que ser um tecido com boa perfusão. A gente fazer um debridamento em tecidos que não tem uma boa perfusão pode ser um risco para esse paciente, né? Tem poucos estudos clínicos que falam sobre evidências do debridamento, mas a gente sabe no nosso decorrer, e os próprios guidelines indicam esse tipo de tratamento. O que a gente tem que lembrar também é que a gente tem que evitar fazer o debridamento em escaras que são estáveis, que são duras, que são secas, que em membros calcâneos isquemiados, são tipos de locais que não são indicados para a gente fazer esse tratamento. Temos vários tipos de debridamento. O primeiro é o cortante, que é o cirúrgico, né? O segundo é o autolítico,
O autolítico, ele funciona com macrófago, eles vão fagocitar as bactérias ali, e tem também nele enzimas proteolíticas. Esse tipo de tratamento vai separar o tecido que está desvitalizado do tecido saudável, e o objetivo final é a gente regular a umidade e o pH daquela área que está lesionada para poder fazer com que as células ali sofram a autólise. Porque quando o pH e a umidade estão desregulados, a gente não consegue ter a autólise daquele local ali, e com isso fica aquele tecido que não progride, né, que não tem a cicatrização adequada. O debridamento enzimático são as enzimas proteolíticas ou fibrinolíticas, que a gente tem como exemplo aí a colagenase, a papaina, a ureia, e ela vai fazer um sinergismo com as próprias enzimas endógenas do corpo do paciente que vão atuar na proteólise ali daquele tecido que está precisando de ser cicatrizado, que está precisando de ser renovado. O biológico, a gente sabe que tem a terapia larval, não é muito utilizada pela gente porque envolve uma demanda e muitos fatores ali, não é só esse componente, né? Tem que ser muito estéril, muito bem utilizado. Eu vejo que aqui a gente não faz muito esse tipo de tratamento, porque a gente também tem os outros tipos de debridamento que são efetivos, né? E o mecânico, que são com curativos, com as almofadas de debris, e um que eu achei interessante, que a gente também não vejo fazendo aqui, mas que eu vi que tem essa associação, é o ultrassom de baixa frequência, que vão ser efeitos mecânicos e hidrodinâmicos, vai fazer com que tenha destruição de pequenas bolhas naquele local, vai colapsar aquela lesão, formar ondas de choque, e aí vai formar uma erosão do tecido necrótico e da fibrina ali. Eu até pesquisei um pouco para saber um pouco mais, mas eu vi que realmente aqui no Brasil, pelo menos em Belo Horizonte, né, não é tão utilizado assim, mas é um método de debridamento mecânico. E o cirúrgico vai ser indicado nas necroses extensas, celulites, nas flutuações, ou paciente que esteja com sepse secundária à infecção. Tem que tomar muito cuidado, igual eu falei, com o suprimento vascular, né? Não é toda lesão que vai ser indicada esse tipo de debridamento, que a gente pode piorar a situação do paciente. E antes de fazer esse debris cirúrgico, a gente tem que utilizar os métodos biológicos, mecânicos, autolíticos, quando não tiver a indicação urgente do debridamento cirúrgico. A gente fala que lesão 3, a gente não, os guidelines, né? Falam que o estágio 3 e 4 com descolamento e que tem urgência, a gente tem que fazer o debridamento cirúrgico para tratar aquela lesão e poder melhorar isso. Então, a indicação do guideline são estágios 3 e 4 com descolamento e ou extensão do tecido necrótico, que não pode ser facilmente removível. Então, tentaram antes fazer o debris com outros métodos, não deu certo e vai para o cirúrgico, esse é um das indicações, ou pacientes que têm urgência de ter essa abordagem cirúrgica de debridamento. O controle da infecção. A gente tem que lembrar que toda lesão ela tem o biofilme, né? A maioria das lesões formam esse biofilme e as pessoas são colonizadas. Então, quando tem alguma situação clínica que vai desregular essa colonização ali do paciente, ele predispõe à infecção. A infecção é quando o número de micro-organismos e a virulência aumenta, e aí vai prejudicar essa ferida. E os perfis bacterianos, eles são influenciados por onde o paciente está internado, pela clínica do indivíduo. A gente sabe que o Staphylococcus aureus, né, ele ocorre mais comumente em pacientes hospitalizados, mas depende muito, esse é o nosso perfil, né? Depende muito do perfil de cada local que esse paciente vai estar internado. Aqui é mais eu coloquei essa imagem para a gente poder entender um pouco mais. O que acontece? O paciente ele já tem uma contaminação e uma colonização. Esse é o tipo de paciente que não precisa da indicação de tratamento de antibiótico se ele não tiver uma alteração de exame, não tiver alteração de clínica, né? Sempre lembrando que a gente tem que olhar muito a clínica do paciente. Ele pode evoluir com a infecção local, e aí a gente tem que entrar com o tratamento antimicrobiano tópico para aquele paciente. E ele, com isso, ele pode evoluir também para uma infecção sistêmica. E aí, esse tipo de paciente tem indicação do tratamento antimicrobiano sistêmico. Lembrando que a contaminação tem o menor nível de virulência
e com o aumento, com a piora dessa infecção e desses micro-organismos, ele vai aumentando a virulência e vai chegar numa fase, uma infecção sistêmica desses pacientes. Todo esse período tem o biofilme que já é formado ali, principalmente os pacientes com infecção local para cima, né? E aí a gente tem que ficar de olho. Então, entrou para debris, coleta cultura, a gente tem que guiar através dessa cultura para a gente não fazer com que com o paciente forme uma resistência, e isso vai dificultando o tratamento dele e pode chegar no momento da osteomielite, que a gente sabe que é uma situação de muito estresse, né? Muito tenso, porque é um tratamento prolongado, é uma lesão que não tem uma cicatrização boa, então a gente tem que tomar todo esse cuidado aí durante o tratamento. O controle da infecção, então, igual eu tinha falado, o antibiótico sistêmico vai ser indicado quando tem cultura positiva, ou tem uma celulite, faceite, osteomielite, ou o paciente está em sepse, né? O antibiótico tópico vai ser limitado para lesão por pressão infectada, que é aquela lesão limitada ali, que ela é cutânea, né? E a gente tem que seguir os protocolos locais de cada instituição. Então, a gente segue o protocolo da instituição nossa, que tem um perfil de bactérias específicos, né? Cada instituição a gente sabe que tem um perfil diferente, e com isso a gente indica o tratamento a partir disso. A umidificação da lesão, igual eu falei, eu não tinha essa noção, né, antes da aula, mas agora eu comecei a pensar mais nisso, faz mais sentido. Então, a gente tem que manter o leito da ferida quente e úmido, tem que evitar que essa ferida fique mais ressecada. Isso faz com que estimule fatores de crescimento, acelere a revitalização e não aumente a infecção naquele local. Eu coloquei os dois principais curativos aqui que a gente utiliza, né? Mas tem uma gama de curativos que a própria comissão de lesão também usa muito. O primeiro são os hidrocoloides. A gente vai colocar ele em locais anatômicos. Tem que ter cautela nos pacientes idosos, que ele tem maior risco de trauma cutâneo, a pele é mais sensível, é mais friável. Esses curativos, principalmente para a gente retirar ele tem uma alta chance de lesionar aquele local ali que já está lesionado, né? Então, ele é um curativo que ele, como o próprio nome diz, ele é hidrocoloide, então ele hidrata bastante aquela área e não deixa com que aquela pele resseque mais do que já está, né, do que já está danificada. O outro curativo é o hidrogel, a gente vai indicar, mas o paciente não pode estar com a lesão infectada, tem que estar já granulada, e aí a gente vai hidratar, e ele também tem um pouco do debridamento autolítico. Tem que tomar cuidado com as lesões que tem muito exudato, que já são mais úmidas, porque ele vai umidificar muito mais e ele pode macerar aquela região e piorar a situação do paciente. E o curativo a vácuo, que a gente